de hoje é sobre um conto do Edgar Allan Poe chamado A Carta Roubada. Existe uma playlist aqui no canal chamada Edgar Allan Poe, vou deixar linkada aqui no box de descrição, e tem mais de 25 contos do Poe. E fiquem tranquilos porque eu não conto o final deles pra vocês, ok? Eu faço apenas uma resenha e coloco ali as minhas impressões de leitura. E esse conto, A Carta Roubada, não é um conto de terror, de horror, mas é um conto de mistério porque você tem o detetive Dupin. E esse conto é de 1845. A história se passa em Paris no final de uma tarde de outono de 1800 alguma coisa, porque Edgar Allan Poe ele tem esse costume de colocar 1800 alguma coisa nos seus contos. Então você tem aqui o narrador deitado num sofá, perdido nos seus pensamentos, fumando um charuto na biblioteca da casa do detetive Dupin e com a própria companhia do detetive. E eles estão lá, tranquilos, fizeram uma hora de silêncio depois deles terem comentado dois antigos casos, que é o caso da Rua Morgue e o assassinato de Mary Roget, que eu já gravei vídeo para esses dois contos, está lá naquela playlist aqui no canal. Quando de repente entra ali na biblioteca o comissário da polícia parisiense. Para quem já leu algum conto do detetive Dupin, esse comissário sempre está presente, né? Então ele chega porque ele é ali, ele trabalha para a polícia de Paris. E o comissário comenta que ele tem um caso muito simples, que já meio que está solucionado, só que tem um detalhe ali importante que ele vai precisar da ajuda do detetive. O que aconteceu? Vamos lá. Uma carta foi roubada ali dos aposentos reais e o cara que roubou a carta, ele foi pego. Ele sabe, a polícia sabe quem foi porque ele foi pego ali no momento da ação, porém ele continua com a carta. E o detetive Dupin falou, ok, mas por que você precisa da minha ajuda? Se vocês já sabem que documento foi roubado, sabe quem é o cara que cometeu o roubo e ele ainda continua com a carta, em que eu posso lhe ajudar, né? Acontece que o conteúdo dessa carta acaba ferindo uma terceira pessoa que é uma pessoa muito importante no meio político e que o fato do ladrão estar com a carta e saber, né, o conteúdo dela e saber que isso atinge aquela pessoa, o ele tem um certo poder com essa terceira pessoa e acaba deixando a honra dessa terceira pessoa ameaçada, e ele não comenta quem é essa terceira pessoa para o detetive Dupin. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, gente, eu falo Dupin, mas eu não sei se tem outra pronúncia, ok? E aí o comissário fala o seguinte, olha só, gente, a inteligência desse Edgar Allan Poe. Quando a pessoa, né, que recebeu essa carta, que estava lá nos seus aposentos reais, recebeu essa carta, automaticamente ele abriu e começou a ler. Só que ele foi interrompido por uma outra pessoa que não podia saber o conteúdo daquela carta. E ele, numa tentativa de esconder, de abrir uma gaveta, não deu tempo dele esconder essa carta. Ele pensou, ele até teve ali um momento da iniciativa, mas o cara já estava meio que ali dentro. O que ele fez? A carta estava aberta, ele colocou a carta em cima da mesa como se não fosse nada de importante, e isso realmente não chamou a atenção dessa pessoa, mas se referia também a essa pessoa que entrou na sala. Acontece que aí entra o ministro D, o Edgar Allan Poe chama o homem de ministro D, ele entra e percebe e lê aquela carta ali mais ou menos, né, de uma forma que os outros dois não perceberam, porque ele acabou conhecendo a caligrafia e quem assinou a carta também. E acabou descobrindo um segredo. Porém, a destinatária da carta, que você vê que é uma mulher, né, porque é a destinatária, aquela que foi entregar a carta pro cara, ela viu que o ministro D
leu e conheceu a caligrafia e leu e descobriu tudo, só que ela não podia fazer nada naquele momento por conta daquela terceira pessoa que estava na sala que tinha, né, tudo a ver com aquela carta. Então sabemos que o ladrão é esse ministro D porque ele pegou a carta, porque essa destinatária, né, essa outra pessoa que estava na sala que foi entregar viu. E o que acontece? A pessoa, o cara que foi roubado, ele quer a carta de volta. Ele quer a carta. E por isso que ele foi atrás do comissário aqui parisiense para que ele pegasse essa carta de volta. E por mais que ele sabe que ele roubou essa carta, que ele não tinha o direito, ele está com um segredo imenso que envolve política. E não é simplesmente a polícia chegar lá e falar devolve essa carta. Ele tá com, digamos que, um troféu nas mãos e tá manipulando as pessoas por conta desse segredo que ele carrega. Entendem? Porque a polícia não pode chegar lá e prender o cara. Eles precisam tirar a carta dele de algum jeito. Então, o comissário, ele falou pro Dupin, olha, nós já invadimos a casa dele no momento que ele não estava, várias vezes durante a noite. Olhamos nos lugares mais assim, sabe aquela coisa de você entrar com pinça, com N coisas e vasculhar a casa da pessoa e não encontraram absolutamente nada. Então o Dupin falou pro comissário o seguinte, ele pode, ou ele está com essa carta, andando com essa carta, ou ele destruiu essa carta. Ali o Dupin vai fazendo várias perguntas para o comissário e o comissário acaba soltando para ele que ele, na verdade, ele é um idiota, né? Que o ministro D ali, o que roubou a carta, é um idiota, porque ele é um poeta. Para ele, todos os poetas são tolos. Só que o detetive Dupin conhece esse ministro D e ele não é tão idiota assim. O cara, ele é poeta, mas ele também é matemático. E aí que a cabeça do Dupin já entra em ação, ele tira um talão de cheque da gaveta, porque o cara que foi roubado, ele tá dando uma recompensa. Ele prometeu uma recompensa ali pro comissário numa quantia muito alta se ele conseguir essa carta. Então ele quer conseguir essa carta de qualquer jeito e comentou sobre essa quantia com o Dupin e que óbvio que se o Dupin conseguir isso, ele dá ali 50, sei lá, o valor ali, ele dá metade ali pro detetive, porque agora é uma questão de honra, ele quer saber onde está essa carta. E aí o Dupin tira um talão de cheque e fala para ele já preencher com o valor da recompensa que ele vai conseguir essa carta. O cara fica meio assim, mas vai, preenche lá o cheque e aí o Dupin entra em ação. E aí o Dupin chega à seguinte conclusão: ou o cara realmente destruiu a carta e aí não tem o que fazer, ou essa carta está num lugar totalmente visível para todos. Então, como ele conhece o cara, ele marcou um encontro e foi até a casa desse cara. Ele foi até a casa dele, lá não a casa, né, o escritório dele, e ficou lá conversando tudo, e enquanto ele conversava, ele foi analisando o ambiente. Ele foi analisando o ambiente e, gente, ele viu a carta. Ele viu a carta. Porém, a carta não era... porque detalharam, né, pro comissário como que era essa carta. Olha, a carta é assim, por fora, tal. E aí, o que aconteceu? O cara, o ministro, ele inverteu, ele dobrou a carta ao contrário, sujou, modificou a aparência da carta e deixou realmente no lugar visível. E por isso que a polícia não conseguiu encontrar. Só que o Dupin, na hora, aquela ali é a carta. Só que como é que ele vai pegar aquela carta? Aí vocês precisam ler o conto e qual foi ali, né, para descobrir qual foi a ideia do Dupin para ele conseguir pegar a carta. Gente, eu amei esse conto porque ele é muito bem escrito. O Edgar Allan Poe tem uma inteligência para escrever essas questões de mistério. Todos os mistérios que eu li envolvendo esse detetive Dupin são incríveis. Então fica a dica para vocês de um conto de mistério maravilhoso. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra da Amazon dos livros, né, dos 2 livros, o volume 1 e o volume 2 da Dark Side Books do Edgar Allan Poe. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.